Olá meninas, tudo bem com vocês? Vamos continuar mais uma semana, correto? Apostila nova, a era da imagem. Vamos entender como a questão da imagem, da informação, ela é tão importante para definir a sociedade onde nós vivemos, né? Ou a falta da informação, né? Tudo depende da análise, tudo depende do período que está sendo colocado, né? Que está sendo estudado, tá? Então, esse tema aí de sociologia que nós vamos iniciar da apostila nova, muito importante para a nossa sociedade. Ainda mais em um momento que se debate muito sobre as fake news, né? Sobre o que é verídico e o que não é. Qual informação é correta, qual não é, né? Então, a era da imagem que nós vamos trabalhar nesse capítulo, nessa apostila, né, nova, é fundamental para entendermos a sociedade que nós vivemos hoje, correto? E o primeiro tema aí que a apostila traz é a sociedade midiática. Vamos entender historicamente como que aumentou a questão da mídia. E quando eu falo mídia, eu estou falando as informações que eram trazidas em determinados tempos históricos, tá? Vamos supor, quando começaram a inventar a prensa, né? Que daí é o jornal, tá? Que é uma folha e daí vem a prensa e coloca as palavras, né? Por causa da tinta que é passada nessa prensa. Então, é um processo evolutivo, tá? Tínhamos a escrita? Tínhamos, historicamente, tá? A partir do momento que se inventa a escrita, começa a ser registradas as informações. Mas a questão é a seguinte, todo mundo tinha acesso a essas informações? É isso que eu estou trazendo de reflexão para vocês. Informação tinha, documentos tinha, mas qual é a porcentagem da população que teria acesso a isso? Qual é a porcentagem da população que são alfabetizadas, né? Nessa época, vamos pensar desde os antigos, dos gregos antigos, né, até século XIX, né, que a gente sempre trabalha esses períodos. Então, vamos dizer que a minoria da população tinha acesso à informação, tá? Só que a partir do momento que você desenvolve uma imprensa, né? Documentos impressos que teriam mais acesso às pessoas, ou a partir do momento que a educação começa a expandir para as outras pessoas e não só para as classes mais altas. Tudo isso muda a realidade da informação. E é nisso que nós queremos chegar, né? A que ponto que essas informações são trabalhadas, a que ponto essas informações chegam à população e se chegam, qual a veracidade dessa informação, tá? Será que é intencional essa informação chegar a essas pessoas, tá? Tudo isso nos traz reflexão sobre a questão da informação. Então vamos lá. Iniciando sociedade midiática, tá? Vamos entender como que isso aconteceu, quais são os contextos. Primeira coisa que ele traz, que a relação entre as pessoas são criadas pelos meios de comunicação, pelos meios que trazem informação às pessoas, certo? Então vamos dizer que um debate, uma conversa, ela é impulsionada pela informação que chegou pelos meios de comunicação. Isso aqui eu não estou falando em fato histórico, nada, eu estou dizendo em âmbito geral. Os meios de comunicação trazem uma informação, correto? E isso nos gera o debate, nos gera comunicação, né? Através da linguagem e das mensagens. Então, como que podemos pensar que nosso debate, nosso pensamento sobre determinada coisa, ela é gerada pelos meios de comunicação, tá? Então, nossa informação, muito do que nós vemos hoje, os meios de comunicação constroem essas informações, tá? Veracidade, fontes, isso é muito importante, né?
Qual é a veracidade dessa informação, desse meio de comunicação? Quais as fontes utilizadas por eles, certo? Então, numa sociedade midiática que a apostila traz, como que o meio de comunicação chega a você? Em um momento que tem tantas mídias sociais, né? Redes sociais. Como que vocês analisam a veracidade dessas informações? Vocês pegam as fontes, vocês trabalham com as fontes que são trazidas, pegam as informações auxiliares, né? Vi essa fonte, vou buscar outra fonte para ver a veracidade, tá? A sociedade midiática, ao mesmo tempo que as informações são importantes para a sociedade, pode ter o outro lado, né? Que manipula essas informações. Por isso a veracidade, né? E os meios de comunicação, né, como continua na apostila, os meios de comunicação, eles servem de sustentação para essa sociedade, tá? Porque a sociedade tem a necessidade de compartilhar seus sentimentos, suas experiências, suas ideias, né? Então, os meios de comunicação, eles servem como base da informação para as pessoas se expressarem, né? Para passar seus sentimentos, suas ideias, né? A apostila traz isso. E outra coisa, através disso, dos meios de comunicação que trazem a ideia de se expressar, das pessoas se expressarem, começa a se formar um meio cultural, tá? A cultura, ela se forma a partir das ideias que são passadas pelas informações, né? Eu tenho um exemplo, né? Eu tenho uma informação e a partir dessa informação eu posso reproduzi-la, tá? Na sociedade em que eu vivo, e a partir do momento que eu reproduzo, eu contribuo com a cultura. Eu posso mudar a cultura de um local por causa de uma informação, por causa da estrutura do conhecimento ou da informação passada, tá? Historicamente, agora falando, pense na revolução tecnológica, né? A partir entre a revolução industrial e seu desenvolvimento, né? Que daí nós falamos não só da industrial, como também da tecnologia. Pense que a tecnologia, a partir do século 17, 18, começa a trazer novas máquinas que vão trazer informações para nós, tá? Então pense, a tecnologia está se desenvolvendo no século 17 e 18, tem novos meios de passar informação. O primeiro, eu já comentei com vocês, é a prensa, tá? Pensem que agora eu posso reproduzir um documento original para as outras pessoas, tá? Desenvolvi um texto e agora eu vou reproduzir isso para as pessoas. Então a prensa, que é a impressão de informações, né, na época, foi algo para transferir informação, para passar informação para um número maior de pessoas. Então, o avanço tecnológico contribuiu para a questão dos meios de comunicação, aí passar essa informação. E isso foi a base da indústria cultural, né? A partir do momento que eu tenho uma prensa, e normalmente quem tem essa prensa? Quem que pode desenvolver a prensa? Classes altas, né? E vai passar a informação que eles acham pertinente para a sociedade, tá? Então, eu consigo reproduzir o original, eu consigo passar para as pessoas uma informação que eu tenho só comigo, tá? Isso pode ser bom ou não, pessoal, porque pode ser uma teoria, né, de um filósofo, de um sociólogo, que vai se expandir para a sociedade, né? Que pode estar passando por momentos de escuridão, né, entre aspas, por momentos de manipulação de informação, tá? O soberano quer passar a informação que lhe privilegia, e a partir do momento que eu tenho uma prensa, as outras pessoas começam a colocar uma visão contrária também, tá? Ao mesmo tempo que pode ser bom, pode ser ruim. Nesse caso de vencer o autoritarismo de um soberano, vem para bem, né? A questão da imprensa.
Século XIX começa a aumentar ainda mais as informações, com a construção de linhas férreas, telégrafo, isso século XIX, tá, gente? Navios, né, mandando informações. Então, começa a ter uma mundialização da informação. Eu consigo passar uma carta para determinado país em pouco tempo. Isso é aumentando a informação, pessoal. Ou seja, estou democratizando a informação. Começa a avançar essa questão dos meios de comunicação, tá? Então a comunicação a partir do momento do século XIX, né, com a invenção do que eu já falei, começa a informação a chegar com mais facilidade para as outras pessoas, sendo ela verídica ou não, tá? E daí, com isso, estamos falando do século XVIII, por exemplo, século XVIII, século XIX, muitas mudanças políticas que nós já comentamos, né? Revolução Industrial, Revolução Inglesa, Revolução Francesa. Então, debate político aumenta, né? E com isso também cria-se um diário jornalístico, tá? Ou seja, diariamente tem um jornal trazendo informações sobre o que está acontecendo na política, por exemplo. Então, isso é uma revolução se nós pensarmos na questão dos meios de comunicação, tá? Isso aumenta, a informação fica mais democrática, tá? Novamente, sendo ela verídica ou não, sendo ela favorecendo determinados setores ou não. Próximo, a fotografia, cinema, rádio e TV. Aí pronto, né? Aí a gente já está falando em um avanço, os meios de comunicação em massa, chegando a populações que antes não tinham informação, tá? Então, esse é um momento que nós podemos até fazer um paralelo com os dias de hoje. Informações, muitas informações, e na Revolução Industrial que aparece a TV, aí, não só a TV, né? A questão da internet, aí pronto, né? Muitas informações e daí mais ainda consciência para poder discernir qual é fato, qual é fake, né? Então vamos lá, continuando. E com isso a apostila traz um filósofo, né, Platão, para trazer desde a antiguidade esse debate sobre a questão da informação, sobre a questão do que o conhecimento traz ou o que os olhos trazem de ilusão, que é o mito da caverna. Isso é fantástico, traz um debate, se pensar em sua época, né, antiguidade, é muito importante, muito importante. Porque o mito, gente, nada mais é do que os valores culturais de sua época, né? O mito, ele pode ser algo mais, vamos dizer assim, ilusório, ou pode também trazer uma característica da cultura. Um exemplo é a mitologia grega, que traz muitas informações sobre a sociedade da época. Apesar de a gente entender que mito às vezes traz a ideia de algo não verídico, historicamente falando, ele também traz os valores sociais de uma sociedade, os valores culturais de uma sociedade, tá? Então, apesar disso, nós vamos trazer para vocês o mito da caverna. Eu separei uns vídeos que eu vou mandar junto com esse sobre o mito da caverna, que eu achei no YouTube, eu achei muito interessante e vai abrir a cabeça de vocês em questão desse mito. Vai trazer informações que são paralelas nos nossos dias de hoje, são atuais, né? Então, nesse mito da caverna, ele vai trazer que o conhecimento ele vai libertar. Vocês vão ver daqui a pouco, vai fazer mais sentido o que eu estou falando. Então, o conhecimento vai libertar as pessoas, correto? A razão, segundo Platão, ela vai trazer a realidade, tá? A partir do momento que a pessoa na caverna, ela se liberta e ela começa a ver as coisas mais racionais e não só pelo olho, né, o que nós podemos enxergar, e sim pela razão, pelo conhecimento, isso traz a liberdade a essa pessoa que ele trabalhou no mito da caverna, tá? E a visão,
ela vai ser a ilusão, né? Nossa, professor, o olhar, né? O enxergar é uma forma de ilusão. Ele traz isso para a época, tá? Olha só, né? Antiguidade, né? Antes de Cristo, e ele traz esse debate, né? De como a razão ela pode trazer o conhecimento e a visão, né? Ela pode trazer a ilusão, tá? Então, nessa caverna, né, que Platão tá debatendo, que vocês vão ver no vídeo, as pessoas aprisionam outras, né, de frente à caverna, tá? De frente a uma parede da caverna, e atrás colocam uma fogueira. E conforme as pessoas, porque ali atrás tem um caminho, né, que as pessoas passam, mercadores, comerciantes, vão passar por essa estrada. E ali está a fogueira. Conforme essas pessoas vão passando, reflete na parede onde essas pessoas só ficam olhando as sombras, né? E essas sombras são os mitos, são as criações que as pessoas fazem pela visão. Ou seja, estou vendo o reflexo na parede de feras, bestas, monstros. Então, conforme vai passando os mercadores e tudo mais, reflete na parede para eles essas sombras por causa da fogueira, e isso cria um imaginário nessas pessoas, né? Que, nossa, nós vivemos em mundos fantasmagóricos, né? De fantasmas, de mitos, tá? Muito importante, vocês vão ver daqui a pouco. E com isso, as imagens refletem uma falsa realidade, tá? E isso é a questão da informação, a partir do momento que a pessoa se liberta através da razão, né, que sai da caverna, ela consegue a realidade, a informação real, tá? Eu vou parar por aqui, eu vou estar passando para vocês o mito da caverna aí, né, pelo YouTube, para complementar a aula que eu fiz hoje. Valeu, gente, até a próxima.